Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Die Glock, uma suposta super-arma nazista em forma de sino, que ao passo em que alguns só clamam que essa super-arma era capaz de destruição em massa, outros vão além e alegam que essa super-arma era um dispositivo de negação da gravidade, de viagem no tempo, de ver o passado através de algum tipo de mecanismo secreto dentro do dispositivo, de geração de energia livre, de distorção da malha do espaço-tempo, de dimensão paralela, e cada um adiciona sua própria característica a esse dispositivo hipotético que a gente vai abordar nesse vídeo aqui. Eu nem vou dar muito detalhe a respeito da história, porque a gente vai repassar a história por inteiro aqui na próxima sessão. Então o vídeo é dedicado especificamente ao Die Glock, a este equipamento que eu acabei de descrever para vocês. E apesar da gente mencionar esses temas em alguns momentos, e esses temas provavelmente merecerem vídeos, para eles a gente não vai abordar a fundo outros tipos de projetos nazistas, de armas milagrosas, de disco voador, de qualquer coisa do tipo, relações do nazismo com correntes ocultistas, o destino de alguns oficiais nazistas depois da guerra, nazistas e armas nucleares, a geração de energia livre, motor perpétuo, antigravidade, distorção do espaço-tempo, outros temas que eu mencionei, outras conspirações gerais sobre nazismo, outras conspirações a respeito de Tesla, de antigravidade, assim por diante, Mercúrio Vermelho, Red Mercury, esse também vai merecer um vídeo no futuro, e também, claro, outros OVNIs, seja atuais, sejam os Foo Fighters, que eram os nomes dados aos objetos voadores que os pilotos viam ou no Pacífico ou na Europa Central durante a guerra. Então a gente vai começar nosso vídeo a respeito do Die Glock, analisando justamente como a história surgiu. E a primeira coisa que é muito importante você saber é que não tem menções sobre o Die Glock, sejam nominais, então usando esse termo, ou sejam meramente descritivas, então descrevendo uma arma com as características do Die Glock antes do ano 2000. Qualquer um está desafiado a encontrar essas menções, até onde a gente sabe, essas menções não existem. De onde veio a primeira ocorrência a respeito do Die Glock? Veio do volume 2 deste livro aqui. Esse livro aqui tem um nome... Prauda ou Wunderwaffe, e vão aparecer diversos outros termos em alemão no decorrer do vídeo, e eu não tenho a mínima ideia de como a maioria desses termos são pronunciados. Eu tentei aprender algumas pronúncias, mas para cada pronúncia que eu aprendi eu esquecia duas, então eu desisti. Então não reparem na minha pronúncia de termos em alemão durante o vídeo. Esse aqui é a tradução em polonês, conforme está indicado, e esse aqui é o título em alemão. Aqui você pode comprar ele na Amazon, ele tem um preço meio salgado, mas você pode comprar no Kindle também. Isso aparece no volume 2. Ele foi publicado em 2008, mas ele originalmente veio do ano 2000. O autor é um cara chamado Igor Witowski. A gente vai falar bastante do Igor Witowski aqui. Então esse volume 2 aqui ele tem 335 páginas e ele menciona o projeto no título e a partir da página 177, e depois ele fala até o fim do dito projeto. A história que o Witowski narra começa em agosto de 97, quando alguém que ele chama de historiador anônimo perguntou para ele sobre alguns achados da pesquisa, entre eles um projeto em forma de sino, feito de material cerâmico, com 2 cilindros metálicos no interior. O Witowski não tinha a mínima ideia do que era isso, ouviu a história com uma certa descrença, mas ficou um tanto incomodado. Bom, como será que eu tenho certeza que a arma milagrosa, Wunderwaffe, que eu realmente não tenho a mínima ideia de qual é a pronúncia, será que isso aqui era simplesmente os foguetes V1 e V2? Será que não tem nada além? Será que esse termo que aparece não significava alguma outra arma milagrosa, que é a tradução literal desse termo, que possa ter existido? Enfim, ele estava com essa pulga atrás da orelha, ele fez mais algumas conversas e ele então deduziu que sim, existia uma arma milagrosa que não tinha sido descrita até o momento. Essa arma tinha um formato de sino, a parte mais importante tinha 2 cilindros com 1 metro de diâmetro que durante os experimentos giravam em alta velocidade em direções opostas. O núcleo tinha entre 10 a 20 centímetros, era preso ao sino por uma parte pesada feita de metal. Em cada experimento, que era feito usando o sino, eles colocavam uma capa cerâmica, as paredes eram revestidas com chumbo também, e o sino tinha cerca de 2,5 metros de altura e era ligado por um cabo elétrico no topo e ligado a correntes por baixo. Aqui ele fez um diagrama de como que o sino deveria ser. É bem diferente daquela imagem do sino que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Deixa eu voltar aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito das representações do sino no final do vídeo. Esse sino era preenchido com uma substância dourada violeta, de aparência pastosa na temperatura ambiente, chamada de... aqui seria algo como soro 525. Ele descreve essa substância como composta de tório, óxido de berílio e alguns isótopos de mercúrio. Dentro do sino tinha mercúrio puro, que era refrigerado com nitrogênio e oxigênio.
Ele percebeu que essa descrição não parecia com nenhuma arma conhecida dos nazistas, e esse equipamento também não parecia ser exatamente uma arma, mas sim algo além de uma arma. Não era propriamente algo visando causar destruição, mas esse negócio tinha vários efeitos destruidores no ambiente. Ele então descreve alguns dos experimentos. É dito que de maio a junho de 44, o sino, funcionando, produzia um barulho semelhante ao de abelhas e emitia uma luz azulada, que o pesquisador afirmava ser decorrente de radiação ionizante e campos magnéticos intensos. Os funcionários nas imediações sofreram problemas do sistema nervoso e pessoas que estavam mais perto do experimento tiveram efeitos bem destrutivos, como destruição da estrutura celular, segregação de fluidos corporais, incluindo sangue. 5 em cada 7 cientistas envolvidos morreram, e as plantas que estavam na região decaíram para um material cinzento, que não se decompôs, simplesmente virou pó. Basicamente isso que ele sugere. O efeito do sino nos seres vivos foi chamado de ambrosismo. Isso aqui é uma homenagem a um cara chamado Otto Ambros, que a gente vai falar mais dele aqui no decorrer do vídeo. Esse projeto inicialmente se chamava Thor, mas posteriormente foi dividido em Cronos e aqui eu não tenho a mínima ideia de como pronuncia, mas isso aqui seria algo como aquele que leva a lanterna. Então Cronos diz respeito ao aspecto físico do projeto, e o Lanterntrager, não sei, diz respeito ao aspecto biológico do projeto. Então, a respeito às consequências desse projeto nos seres vivos. A parte que fornecia energia para o sistema era chamada de Charité-Anlage. Eu também não sei qual que é a pronúncia correta. Aqui é importante fazer uma ressalva: pesquisas por projeto Thor, pesquisas por projeto Cronos e pesquisas por portador da lanterna não retornam resultados conhecidos tanto nos documentos nazistas que a gente tem indexado, quanto na literatura a respeito do assunto. Fazendo pesquisa por esses 3 termos, você não encontra menção. Fazendo pesquisa por esse termo aqui, você encontra uma menção, e eu vou falar dessa menção aqui no decorrer do vídeo. Mas esses 3 termos, se você procurar na literatura, você não vai encontrar menções a respeito disso que não sejam pessoas que copiaram a obra do Witowski. Isso é muito importante. Aí ele então cita várias pessoas que estariam envolvidas com o projeto. A gente vai falar dessas pessoas, pelo menos as identificáveis. Então aqui a gente tem uma instituição envolvida com patentes. Aqui a gente tem um suposto oficial de nome Rain, mas que não tem mais informações a respeito. Aqui a gente tem a AEG, que é uma empresa de equipamentos na área de eletricidade. E aqui a gente tem uma série ou de oficiais nazistas ou de cientistas que trabalharam para os nazistas, segundo o autor. O autor então se propõe a achar uma explicação para o sino, porque o sino não se encaixa em nenhuma arma nazista. A gente vai falar dessa explicação no futuro. Depois ele descreve o local em que aconteceu. O local para ele é o projeto Riese, que fica numa região da Polônia, onde hoje é a Polônia, mas na época da guerra era a Alemanha. Ele defende que essa região abrigava os recursos para manter o projeto, e a gente vai falar disso também no decorrer do vídeo. Depois do Witowski, a gente tem mais 2 livros. Essa aqui é A Caça pelo Ponto Zero e A Irmandade da SS do Sino, que a gente mencionou aqui também, que complementaram a obra do Witowski, mas não complementaram no sentido de trouxeram novas pesquisas, no sentido de adicionaram mais uma camada de especulação em cima. O único que supostamente teve acesso a esses arquivos secretos que permitiram deduzir a existência do sino foi o Witowski. Esses 2 aqui simplesmente pegaram a obra do Witowski e misturaram com hipóteses próprias, com conclusões próprias, com outras conspirações, e contribuíram para o que a gente tem hoje a respeito do sino. Esses 2 livros aqui são muito mais populares que o primeiro, porque o primeiro, apesar de parece que tem uma tradução em inglês, essa tradução é bem rara de se obter. Esses 2 aqui não. Esses 2 aqui são originalmente em inglês, e esse aqui, a versão principal, que está aqui na Amazon, é a versão em alemão. Essa primeira sessão do vídeo é dedicada a pegar cada um dos principais aspectos da obra do Witowski e analisar para ver se eles realmente se sustentam. Então a primeira coisa que a gente se pergunta é: será que essas pessoas que eu citei ali no começo do vídeo, oficiais e cientistas, realmente parecem ter participado da conclusão do sino? E o que o Witowski apresenta como evidência para sustentar que essas pessoas participam? Tem algumas pessoas que não têm uma evidência própria. Ele simplesmente falar, tal pessoa aqui, então, por exemplo, o Kurt Debus tem interesse na área de alta voltagem e o sino precisa de alta voltagem, então faz sentido ele trabalhar. Ou o Gerlach tem um trabalho a respeito de mercúrio, o sino usa mercúrio, então faz sentido o Gerlach trabalhar.
Isso sem muita evidência não significa muita coisa, porque não tem nada que garante que o Witowski não simplesmente escolheu cientistas arbitrariamente que trabalham na área que ele quer e então citou o nome desses cientistas. Então fez o contrário. Ele escolheu cientistas para compor a história que ele queria contar. Então, se eu estou fazendo um projeto que envolve relatividade, por exemplo, eu posso envolver o Einstein na minha história. Não porque eu tenho provas de que o Einstein trabalhou, mas porque o Einstein trabalhou com relatividade, então eu coloquei, tá com o Einstein ali por causa disso. Então, aqui a gente tem as personalidades para as quais ele cita evidências concretas ou supostas evidências, e as pessoas pelas quais ele simplesmente faz aqui essa analogia e fala, ó, tem um documento que menciona o nome da pessoa, mas ele não mostra o documento. É claro que o que a gente pode fazer depende muito do tipo de evidência que ele fornece. Vamos começar então com pessoas que fazem parte dessa primeira categoria. A primeira pessoa que a gente vai lidar é um cara chamado Walter Gerlach. Esse Walter Gerlach é um cientista que tem pesquisas na área de física nuclear, mas ele clama que trabalhou no projeto. Então uma das primeiras evidências que o Witowski cita é que teve uma operação chamada de Operação Epsilon. Essa operação envolveu pegar 10 cientistas alemães, incluindo o próprio Gerlach, e confinar por alguns meses numa casa de campo na Inglaterra, tipo um Big Brother, enquanto eles tinham as conversas gravadas por microfones escondidos. Eles não sabiam que isso estava acontecendo. Teve uma transcrição dessas conversas, e a transcrição não trouxe qualquer informação que mencione o D-Glock, que mencione um sino, que mencione qualquer coisa do tipo. Agora, Witowski fala assim, não, as gravações, as transcrições oficiais foram censuradas, modificadas, elas não trazem tudo. Então eu vou citar, Witowski dizendo isso, um cara chamado Lipinski, que é um historiador polonês que disse em 76 que ele teve acesso, de uma fonte um tanto obscura, transcrições que não tinham sido publicadas até o momento das conversas lá em Farm Hall, que é onde teve essa casa de campo. Essas transcrições conteriam, segundo o Lipinski, as palavras núcleo atômico, campo magnético, cosmos e gravidade da Terra. E claro, para o Witowski, ele afirma que isso só pode ser uma referência para o D-Glock. Agora, isso faz parte dos assuntos que pessoas ligadas à física normalmente vão discutir, especialmente se você tranca esses caras por meses numa casa de campo. E é difícil entender por que isso aqui diz respeito propriamente ao D-Glock e não a uma conversa casual entre físicos e não a qualquer outro tipo de projeto de física. Porque o D-Glock não é o único projeto que envolva essas coisas, o único projeto hipotético que envolve essas 4 coisas. Então é realmente difícil entender como que isso pode ser considerado uma evidência. Primeiro, a gente não tem certeza do quão razoável é a argumentação do Lipinski, porque se você diz que você obteve transcrições de Farm Hall, você tem que pelo menos explicar de onde você tirou essas transcrições. A gente não tem a obra do Lipinski para verificar o que ele afirma isso, como que é a prova dele, a mesma análise que a gente vai fazer para o Witowski mais adiante no vídeo. E segundo, porque isso aqui não é condição suficiente. Beleza. A segunda evidência é um pouco mais concreta. É dito que o Gerlach trabalhava num projeto que ele considerava ser vital para o desfecho da guerra. E ele acha isso bastante suspeito, porque, afinal de contas, o sino seria considerado vital para o desfecho da guerra. A gente vai falar desse termo depois. E ele cita como evidência uma carta real do Walter Gerlach para um cara chamado Martin Bormann. A carta você pode encontrar na íntegra nesse livro aqui a respeito de física e nacionalsocialismo, conforme está indicado. E aqui você tem todo o texto da carta. Qual que é o barato do texto da carta? Nessa carta aqui a gente tem um protesto por parte do Gerlach contra a convocação de cientistas para lutar na guerra, reforçando que o projeto dele é vital para o destino da guerra e salientando que os americanos, apesar de estarem com mais pessoas na área, ainda estão atrás dos nazistas, abre aspas, nessa área de pesquisa. E o Witowski conclui, obviamente, que a área de pesquisa vital para a guerra só pode ser o sino nazista. Agora, a própria carta, se você tivesse lido a carta, agora vem a pergunta, será que o Witowski ignorou isso sem querer ou de propósito? Eu acho que de propósito. A própria carta menciona que o foco de estudo do Gerlach são pesquisas na área nuclear, que visavam a construção de um reator nuclear, a definição de métodos para obter urânio e de métodos para a separação de isótopos. Então, quando você pega a carta para ler, você vai ver que a própria carta, essa versão aqui está cortada, mas você acha esse livro na internet, tranquilamente, menciona que a área de pesquisa é na parte de pesquisa nuclear. Tá aqui. Menciona a própria pesquisa nuclear e, claro, menciona a corrida com os americanos. Os americanos, então, se essa carta fala do D-Glock, os americanos também estão trabalhando em algo semelhante ou análogo ao D-Glock. Isso o Witowski não menciona
em momento algum. E a gente tem mais evidências de que isso se refere à pesquisa nuclear. Tem outro documento também neste mesmo livro que menciona que o Gerlach trabalha propriamente com pesquisa nuclear, está aqui, pesquisa em área de física nuclear, conforme está indicado. E a gente tem outro documento que traz uma lista de postos de pesquisa que o Gerlach determinou. Todos eles são da área de pesquisa nuclear, então separação de isótopos, espectrografia de massa de novo. Esse termo aqui, slice, então slice de isótopos diz respeito ao próprio enriquecimento de urânio e assim por diante. Tem todos aqui os casos de secreto, totalmente secreto, parcialmente secreto, mas enfim, isso aqui era a própria pesquisa que o Gerlach considera sendo vital para a guerra. E o Witowski vai além, ele afirma que tem uma carta no qual Gerlach menciona mudanças estruturais nos seus leucócitos e conclui que isso só deve ser devido aos efeitos do D-Glock. Mas, mais uma vez, se o Gerlach está trabalhando na área de pesquisa nuclear, é meio evidente que ele, nesse caso, se expôs à radiação. Isso não é só uma conclusão minha. Se você pega a carta, traduz a carta, a maioria dos documentos em alemão, e a gente vai ter alguns aqui adiante, eles estão só em alemão. Então, se você quiser traduzir, você joga no OCR. Mas esse aqui, eu traduzi, eu copiei na mão porque o OCR não deu conta. E aqui mesmo ele descreve essas mudanças nos leucócitos, essa carta do Gerlach é verdadeira, mas ele mesmo cita aqui que a causa tem a ver com a radiação. A radiação deve ter sido muito forte e ter provocado esses efeitos biológicos. Então isso aqui não é consequência do funcionamento do sino. Isso aqui é consequência do trabalho mesmo que ele exercia na área do programa nuclear. Pelo menos isso pode ser explicado perfeitamente pelo programa nuclear e não requer a existência do sino para isso. Beleza. A gente tem um outro cara chamado Joseph Farrell. O Joseph Farrell é o autor do livro a respeito da Irmandade do Sino, do autor desse livro aqui que eu acabei de mencionar para vocês. Ele alega que o Gerlach era um físico gravitacional e que ele jamais voltou nesse assunto porque parecia que alguma coisa tinha assustado o Gerlach além da razão. Ele usa esse termo. É verdade que antes da guerra o Gerlach trabalhou num experimento chamado Stern-Gerlach, justamente pela relação dele com esse projeto. Aqui a gente tem um artigo a respeito dele e atualmente as pessoas imaginam que isso aqui é uma forma de você detectar, de você verificar a gravidade quântica. Agora, não encontramos registros de que na época, perdão pelo trem, o Gerlach defendia esse tipo de abordagem, que o Gerlach defendia que isso aqui tinha propriamente a ver com gravidade quântica. Isso parece ser algo que atualmente foi descoberto. E é verdade, depois da guerra, o Gerlach de fato ocupou cargos mais burocráticos, digamos assim, do que diretamente ligado na pesquisa. Mas ainda assim, ele publicou vários artigos, como você pode verificar aqui, que dizem respeito tanto a propriedades magnéticas de materiais, como também a quantização do campo magnético e a própria atomística. Aqui você tem vários artigos publicados, a maioria deles, na verdade todos em alemão, mas você pode simplesmente traduzir aqui para ver do que se trata cada um desses artigos. Então esse aqui, por exemplo, fala a respeito de espectroscopia. Se você vai traduzir esse aqui, em alemão realmente é bem difícil de você só traduzir sem saber, você vai ver que isso aqui diz respeito da quantização do campo magnético e assim por diante. Então não parece que ele se assustou além da razão e decidiu se afastar. Vamos falar agora a respeito do Kurt Debus. O Kurt Debus está justamente nessa parte aqui. E agora a gente tem um cientista que, apesar de ter trabalhado para os nazistas durante a guerra, e nesse caso aqui de ser inclusive assumidamente nazista, ele foi acolhido pelos Estados Unidos e trabalhou pelos Estados Unidos durante muito tempo. Então o Kurt Debus supostamente é um cara envolvido com o fornecimento de energia para o sino, lá para o J-Glock. Então Witowski cita que o cientista trabalhava na área de foguetes, mas ele era especializado em engenharia elétrica, e isso, segundo ele, é bastante estranho, porque na verdade o Debus não trabalhava com foguetes, ele trabalhava fornecendo energia para o sino. Aqui ele cita, perdão pelo trem de novo, o cara está inspirado hoje, um documento a respeito da atuação do Debus na própria área elétrica, e menciona aqui que ele trabalha com coisas eletromecânicas, com dispositivos para medida em túneis supersônicos, com pesquisa em alta voltagem, conforme está indicado aqui, e impulsos de alta voltagem, conforme está indicado no documento. Agora, o próprio documento mostra que o Debus poderia sim, sem maiores problemas, trabalhar na área de foguetes. Então os nazistas tinham túneis de vento supersônicos, que é
conforme está indicado aqui, uma das especialidades do Debus, para pesquisas de aviação, para pesquisas de materiais bélicos e assim por diante. Inclusive, no local em que o Debus trabalhou, conforme você pode ver nessa biografia que está indicado aqui, se você der Ctrl F e nem precisa, você vai encontrar o texto a respeito do Debus. Tinha também um túnel supersônico de vento nessa instalação desse nome horrível aqui, no local em que ele mesmo trabalhou e onde os foguetes V2 eram produzidos durante a guerra. Tem mais uma biografia também que aponta que o Debus trabalhou na parte elétrica dos sistemas de controle dos foguetes. Então os foguetes não são simplesmente decola e explode. Tem toda uma parte de controle, tem toda uma parte que usa de fato eletricidade, e o Debus trabalhou nessa área. Eu tinha dito que o Debus era assumidamente nazista e eu não exagerei quando eu falei disso. Por que eu estou falando isso? Porque um colega do Debus chamado Richard Kramer, uma vez ele se recusou a fazer a saudação nazista para o Debus. Ele fez alguns comentários contra o regime, tipo, sobre quem tinha começado a guerra. Mas ainda assim o Debus se dedicou a escrever uma carta e a denunciar o Kramer. Então, com isso, o Kramer praticamente quase foi preso, e o Witowski supõe, então, que eles trabalhavam juntos no projeto, e ele traz uma evidência de que o Kramer, por sua vez, estava, então, envolvido com o sino. Então, tem uma carta de 22 de abril de 43, no qual um cara chamado Corhan Sauer, que trabalha numa parceria com o Instituto da AEG, foi a empresa ligada à parte de eletricidade, que eu mencionei no começo. Aqui eu escrevi bem errado, mas era para estar em parceria, desse jeito aqui. Então ele menciona que o Richard Kramer trabalha num projeto que atende pelo codinome de Charité en Laje, conforme está indicado aqui, e esse Charité en Laje é essencial para a guerra, devendo ser levado até o fim da guerra. É dito que parte do projeto está ligado ao trabalho do Richard Kramer, e o Richard Kramer é o único empregado da AEG que tem conhecimento necessário para lidar com esse projeto, e portanto é impossível continuar o projeto sem a presença do Kramer. Por isso não deveriam prender o Kramer, apesar da infidelidade ao regime nazista que ele cometeu, segundo o Debus denunciou. A gente tem essa carta propriamente aqui, e a única menção conhecida desse dito projeto Charité en Laje, que eu tinha mencionado lá no começo. Dos 4 nomes, Thor, Cronos, Portador da Lanterna, que eu não tenho a mínima ideia de como se diz em alemão, e o próprio Charité en Laje, esse Charité en Laje é o único projeto que é mencionado, e só no momento. E a carta, então, diz por que esse projeto é vital para o destino da guerra. E esse termo aqui é muito importante, porque você vai entender daqui a pouco no próximo capítulo. Esse projeto, então, é importante, porque ele tem a designação SS 1940, que é para projetos importantes. Um cara chamado Eric Schumann tinha considerado esse projeto decisivo para a guerra, e o Abraham Essal tinha certificado que esse projeto era importante para a guerra. Agora eu falei 2 nomes, quem que são essas 2 pessoas? Um deles é uma das pessoas mais influentes no programa nuclear alemão, e o outro é, identificado na própria carta, um agente para a física nuclear do Reich Marshall. Então essas 2 pessoas são pessoas importantíssimas na área de pesquisa nuclear. Se eu tenho um projeto super importante, e para justificar a importância do meu projeto, eu peço conselho, sei lá, do Abel Ferreira e conselho do Pelé. Você acha que o meu projeto é sobre o quê? Você acha que o meu projeto é sobre ressonância magnética? É evidente que não. É evidente que se essas 2 pessoas que são autoridades no futebol dão a opinião de que o meu projeto é importante, então o meu projeto diz respeito ao futebol. Bom, nesse caso aqui, a gente tem 2 pessoas que são importantes na área de pesquisa nuclear, são importantíssimas durante o regime nazista na área de pesquisa nuclear. Então você acha que o meu projeto é sobre o quê? É sobre pesquisa nuclear. O meu projeto, de fato, envolve alta voltagem, mas ele é um projeto ligado na área de pesquisa nuclear. Apesar dele propriamente não mexer com radiação, ele mexe com alguma coisa que é importante para os trabalhos que envolvem pesquisa nuclear. Aqui tem a carta em alemão, aqui a gente tem um documento a respeito da denúncia, inclusive aqui menciona que a prisão foi evitada justamente porque o serviço dele foi considerado indispensável, conforme está indicado. E agora vem a pergunta, tá, o que exatamente o Charité en Laje seria? Pois é, a gente não sabe, não tem nenhuma referência acadêmica a respeito do projeto, e para determinar exatamente, então a gente precisaria pesquisar em vários arquivos, e esses arquivos não estão na internet. Mas a gente sabe, em primeiro lugar,
que ele envolve alta voltagem, que envolve a AEG, por sua vez, que é uma companhia especializada em eletricidade, que era crucial para a guerra e tinha o aval de pessoas envolvidas no programa nuclear nazista. O próprio programa nuclear era considerado para alguns como decisivo para a guerra, tanto é que a Carta de Gerlach menciona que o programa nuclear é considerado decisivo, e é evidente que o programa nuclear usa um equipamento de alta voltagem. Então a gente tem, por exemplo, uma espécie de acelerador de partículas primitivo que era utilizado e que de fato trabalhava com alta voltagem. E a gente tem um instituto de física que era muito importante na época para a pesquisa nuclear, que também trabalhava com transformadores de alta voltagem. Então não tem nada de estranho no fato do Kramer trabalhar em alta voltagem e ao mesmo tempo ser importante para a área de pesquisa nuclear. Beleza. O próximo cientista é uma cientista de nome Elizabeth Adler. O Witowski diz que o nome dela aparece nos documentos, mas ele não mostra nenhum documento. As pessoas tentaram levantar coisas a respeito da Adler, mas ninguém encontrou nada. Algumas pessoas suporam, então, que a Adler seria a Elizabeth Morban, conforme está descrito aqui. A Elizabeth Morban foi uma pessoa real que foi assistente do Max Born e também tem as suas próprias publicações, também foi uma cientista por si só. Agora, a gente não encontrou registros de que a Elizabeth Borman mudou o nome durante a guerra e trabalhou para os nazistas, e também não encontramos evidências de que a Elizabeth Adler existe. A gente tem simplesmente aí a palavra do Witowski de que a Elizabeth Adler trabalhou, mas nenhuma universidade tem registros de que ela passou por lá como esperaríamos que acontecesse. Beleza. E a gente tem outros cientistas que também trabalhou pelos Estados Unidos, um cara chamado Hermann Oberth. O Witowski afirma que o Oberth viajou por uma região aqui na Polônia e passou por esse trechinho aqui. Esse monte de ponto em vermelho, que a gente vai falar daqui a pouco, é o próprio projeto Riese, que eu mencionei no começo. Então ele diz, ok, o cara passou por esses pontos, passou bem no meio aqui, logo ele estava fazendo alguma coisa suspeita que tenha a ver com o sino. Beleza, a gente não tem eu não achei nenhuma documentação a respeito dessa visita de fato ter ocorrido, mas vamos supor que tenha ocorrido. A gente vai falar, tem um capítulo só a respeito do projeto Riese nesse vídeo. Esse projeto pode ter trabalhado com indústrias bélicas, podia ser um potencial local em que as indústrias bélicas seriam instaladas no subsolo, e considerando que o Hermann Oberth estava diretamente envolvido com a produção de foguetes, não é surpreendente que ele também tenha passado pelo local, caso essa visita de fato tenha acontecido. Falamos dos cientistas agora, vamos falar dos oficiais nazistas. O primeiro deles é um cara chamado Emil Mazur. Ele foi Obergruppenführer da SS, ele deveria ser responsável por coordenar o projeto do sino. O Witowski diz que encontra referências a ele, mas não cita nenhum documento. Agora, a gente sabe que o Emil Mazur era uma espécie de governador da província de Pomerânia, essa região dita mais ou menos uns 350 quilômetros do local aqui em vermelho, onde o Die Glocke seria construído. Ele participou de uma campanha de eutanásia de pacientes psiquiátricos, eutanásia involuntária no caso, essa aqui é a cara do fulano. Agora, o problema é que o Mazur foi repreendido pelo próprio Himmler em dezembro de 44, aquela boa e velha comida de rabo, porque ele não foi ativo o bastante. Ele mais parecia um governador qualquer, um membro, um secretário, digamos assim, do governador local, do que um oficial da SS. Então tem aqui a carta do Himmler, nem um pouco amigável, dizendo aqui, se eu quisesse ter um membro da SS, um membro da alta SS, passando reclamações ou centros de escrita de carta, eu teria indicado disso. E no lugar de um Obergruppenführer ou de um general, eu teria indicado um administrador e um secretário. No futuro você vai fazer o seu dever melhor. É isso aqui. A partir disso, você é um representante da SS e não um representante do governador local ou de partidos locais que trabalham contra a SS. Você deve prestar atenção especial nesse último ponto. Essa carta é de 44, de dezembro de 44, bem próximo do fim da guerra. Isso parece um tanto incompatível com o que você espera que o Mazur seja. Isso aqui não parece o tipo de carta que o Himmler mandaria para alguém que está chefiando um projeto de antigravidade que provoca destruição e que aparentemente funciona muito bem. Segundo, claro, o que o Witowski apresenta. Então, não é compatível você considerar que esse cara aqui é o mesmo cara que estaria realizando esse projeto.
A próxima pessoa é um cara chamado Otto Ambros. Otto Ambros supostamente descreveu o sino e descreveu o efeito que o sino provocava, e com isso esse efeito foi chamado de ambrosismo, ou ambrosismos, conforme está indicado aqui, lá direto do texto de Witowski. Agora, a gente não encontrou nenhuma evidência em documentos nazistas de que isso aqui realmente existia, de que esse termo realmente era usado nos textos. Aqui a gente tem o Otto Ambros, e o Otto Ambros trabalhou no desenvolvimento de armas químicas num local chamado Idfarben. Essas armas aqui envolvem sarin, soman, envolvem tabum, envolvem gás mostarda. Todas essas são armas químicas, gases, que eram usados durante a guerra. Uma das plantas era adjacente a um campo de concentração, que evidentemente usava os prisioneiros como escravos e também como cobaias. Esse químico foi também premiado por Hitler em 1944, porque ele produziu borracha sintética. Isso era um problema, porque o suprimento de borracha tinha sido cortado durante a guerra. E em 1941 ele escolheu um local para a produção do material com trabalho escravo no campo de concentração de Auschwitz. O Witowski não fornece muitos detalhes a respeito do papel de Ambros, mas o Joseph Farrell então assume que a planta lá em Auschwitz não produzia borracha, mas sim enriquecia urânio, e usa isso então para defender que o Ambros tinha contribuído para o Die Glocke com conhecimento na área de energia nuclear. Agora a gente tem uma pessoa que defende isso, mas essa hipótese carece de evidências, e os demais historiadores, os demais meios sérios a respeito da área, não levam isso adiante. Auschwitz produzia de fato borracha e não enriquecimento de urânio. O último oficial é um cara chamado Hans Kammler, um Obergruppenführer da SS, que em 1943 trabalhou com os esforços para transferir a produção dos foguetes V2 e V1 para o subsolo, depois que as fábricas na superfície foram bombardeadas. O Kammler foi nomeado para supervisionar o projeto, coordenar os trabalhos de construção de todo o complexo, que, claro, mais uma vez eram feitos por prisioneiros escravos. Eles escolheram um local, a colina de Kohnstein, onde tinha combustível e produtos químicos armazenados. Esse aqui é o Hans Kammler. O Kammler posteriormente convenceu Hitler a deixar o V2 no controle da SS, ele era um Obergruppenführer da SS, e depois foi nomeado chefe de todos os programas de mísseis, e depois acabou assumindo todos os aviões a jato também. Os últimos passos do Kammler no final da Segunda Guerra são um tanto obscuros, então em alguns lugares ele ordena que os documentos fossem destruídos para não cair na mão dos inimigos. Alguns clamam que na verdade era o contrário, na verdade ele estava clamando que o material fosse entregue para ele usar para barganhar depois com os americanos, mas de qualquer forma, no final ele fez um percurso em Praga, a gente sabe que ele esteve em alguns lugares, mas a trilha desaparece. A gente tem testemunhos que afirmam que o Kammler cometeu suicídio, tem outros que afirmam que na verdade o Kammler foi morto por um compatriota enquanto eles estavam defendendo um forte, para evitar que o Kammler fosse capturado quando a derrota estava iminente. Tem quem indique então que o Kammler estava coletando material para entregar para os americanos, até porque, por mais que supostamente Kammler pediu para o material ser destruído, boa parte do material sobre as armas secretas nazistas, a gente vai falar delas mais adiante, acabou em mãos inimigas. E tem até mesmo quem alegue que o Kammler foi levado para os Estados Unidos, mantido numa prisão em segredo, e depois de um tempo ele se enforcou nessa prisão. Essas últimas informações aqui são um tanto obscuras, até podem merecer um vídeo só a respeito disso no futuro, mas a questão é, a gente não sabe precisamente o que aconteceu com o Kammler. A gente não tem evidências documentais de que o sino estava entre os projetos do Kammler, e a questão simplesmente é, o Kammler desapareceu, e isso para o Witowski é bastante estranho. Isso, de fato, é estranho, mas isso sozinho não significa que o Kammler precisava trabalhar numa superarma de antigravidade, porque vários outros oficiais nazistas até hoje não foram localizados, ou se foram localizados tarde demais. Vamos dar aqui alguns exemplos. A gente tem o próprio Mengele, que fez experiências em campos de concentração, experiências horríveis. Esse cara permaneceu procurado até o momento da sua morte, e ele passou pela Argentina, passou por outros países da América do Sul, eventualmente chegou no Brasil, e ele acabou morto em Bertioga. Morto porque ele teve um AVC enquanto nadava na praia e se afogou. Bertioga fica no litoral de São Paulo. Mesmo assim, ele usou o nome real em alguns documentos da Argentina e em um passaporte que ele chegou a viajar para a Alemanha portando esse passaporte. Mesmo assim, nunca foi capturado. Tem um cara chamado Martin Bordemann, que supostamente teve o corpo visto por um colega, mas depois disso foi visto na Alemanha, visto, né, entre aspas, alguém disse que viu na Espanha, na Argentina, na Alemanha, e somente em 98
teve os restos mortais identificados a partir de um esqueleto que foi encontrado em 65. A gente tem o Hermann Michel, que supostamente fugiu para o Egito, mas até hoje não foram encontrados restos mortais, esqueleto ou qualquer coisa do gênero. E a gente tem o Heinrich Miller, que, apesar de ter um certificado indicando que ele morreu e foi enterrado numa sepultura sem marca, tem dúvidas de que esse certificado realmente exista, e até hoje a gente não tem identificação desses restos mortais. Então não, o Kammler não é o único nazista que desapareceu. Por mais estranho que isso seja, isso acontece. Naquela época a Europa estava um verdadeiro caos, não era exatamente simples manter registro de quem morria, de quem vivia, de quem cometia suicídio, de quem era morto de outra forma, ou de quem simplesmente fugia, e a gente simplesmente não sabe o que aconteceu com Kammler. É uma verdade, a gente não tem uma conclusão precisa disso, mas essa conclusão não é uma conclusão suspeita por si só. A próxima pergunta, então, diz a respeito dos termos. Então, no começo, eu tinha falado sobre Wunderwaffe, eu não sei a pronúncia disso mais uma vez, que é a tradução de arma milagrosa. Witkowski se pergunta, tá, afinal de contas, o que é a Wunderwaffe? Ele conclui então que é o dito sino. Agora, esse termo não é uma única arma, esse termo é usado para designar uma série de super-armas em vários graus de desenvolvimento que tinham capacidade alegada de revolucionar o curso da guerra. Essas armas muitas vezes eram mencionadas na propaganda, mas na maioria das vezes é aquele ditado do cachorro que late não morde. Então, a maioria dessas armas não produziram equipamentos funcionais ou equipamentos com o potencial que foi anunciado. A gente tem aqui o Graham Simmons, tem um livro a respeito de armas nazistas, você pode pesquisar aqui, você também baixa ele na internet, que cita diversas armas que satisfazem a essa categoria. Então aqui a gente tem um porta-aviões que no final acabou se mostrando impraticável. A gente tem um foguete que era para ser lançado de um submarino, mas acabou não sendo levado até o final da guerra. A gente tem um modelo de artilharia antiaérea, mas na prática apenas 5 unidades foram produzidas. A gente tem um avião que foi produzido tarde demais para ter um papel de fato significativo na guerra. A gente tem um helicóptero que funcionou, mas que a fábrica que produzia foi bombardeada e apenas 20 unidades foram produzidas. A gente tem a bomba V1, e aqui realmente a gente tem uma bomba que fez um certo sucesso. Aqui a gente tem um projeto de um espelho gigante orbital que permitiria receber a luz do Sol e focar num ponto específico da Terra e causar fogo, destruição. No caso, isso aqui nem saiu do papel, isso aqui eles viam que precisava de 50 a 100 anos para desenvolver, então não ia rolar. E aqui a gente tem um canhão ferroviário que foi utilizado pouquíssimas vezes, que não foi decisivo para mudar o curso da guerra. E o próximo termo é justamente esse. Ele menciona 2 termos em alemão. O primeiro é esse aqui, Kriegswichtig, eu acho, que é traduzido como importante para a guerra. Isso aqui ele diz que é um termo banal. E tem outro termo, que é isso aqui. Isso aqui eu não vou nem me atrever a pronunciar. Não vou. Que é traduzido como decisivo para a guerra. Ele diz que esse termo é extremamente raro e acontece apenas na carta do Kramer a respeito da AEG do Delos e também na carta do Gerlach. Então isso aqui parece se referir ao sino. Agora a verdade é que não é bem assim. Quando você busca em vários catálogos alemães a respeito do termo, você descobre alguns usos. Por exemplo, para pesquisas envolvendo morte cardíaca e vírus, na área de medicina veterinária. No próprio diário do Goebbels você encontra uma menção ao entretenimento, dizendo que o entretenimento é decisivo para a guerra, conforme está indicado aqui na visão dele. Depois você tem esse termo para descrever o suprimento de tungstênio que vinha da Península Ibérica, isso também era decisivo para a guerra, e você conclui que então que esse adjetivo não é assim tão raro quanto o Witkowski afirma. Esse adjetivo é até um tanto banal, esse adjetivo aparece em outras ocorrências, e você não pode usar a ocorrência desse adjetivo como uma evidência de que isso se referia ao sino. Não, isso aparece em diversos outros documentos para diversas outras coisas que algumas até nem parecem importantes para a guerra, mas que na época sim foram consideradas, conforme a tradução literal do termo indica, decisivos para a guerra, conforme está indicado aqui. Eu esqueci de falar mais uma menção. Um conjunto de prédios é considerado também essa categoria, um conjunto de prédios estratégicos em uma certa região, e aqui a gente tem uma ocorrência de todos os documentos em alemão. Se você quiser, você pode jogar na OCR para poder traduzir. No começo eu falei a respeito do projeto Riese, e essa seção diz respeito a ele. Então, o que é o projeto Riese? É o nome de um projeto nazista que trabalhava com construções feito entre 43 e 45, numa região chamada Montanhas O, onde hoje é a Polônia. Então aqui você tem um mapa com a distribuição de todos esses centros, todos esses complexos. Aqui a gente tem a Muschelaka, mas o que diabos é uma Muschelaka você vai entender mais adiante no vídeo.
Então uma das melhores fontes a respeito desse projeto é este livro aqui. Você também acha ele na internet, diz a respeito dos quartéis generais secretos de Hitler e menciona um capítulo só sobre o projeto Riese. Então o projeto Riese, o nome Riese significa gigante, a ordem para construir foi dada em 43 e o local foi escolhido por quê? Tem montanha, isso corresponde a uma série de proteções naturais, e tem a possibilidade de proteger algumas áreas críticas na região. As minas de óleo na Hungria, da bacia de Viena, a bacia de Gdansk e a região industrial na Alta Silésia. A ideia era concluir esse projeto, evidentemente, e esse projeto seria a segunda maior fábrica subterrânea, caso ele tivesse sido concluído, perdendo apenas para o projeto nas montanhas Harz, que era o local em que a produção dos foguetes V2 era passada para o subsolo em resposta aos bombardeios. Eu já falei disso aqui um pouco antes no vídeo. Esse projeto nunca foi concluído, por isso a gente não sabe exatamente qual era o propósito desses túneis. Agora a gente tem um precedente. Esse precedente era um projeto ainda maior nas montanhas Harz e o objetivo era passar a produção de equipamentos bélicos, os foguetes V1 e V2, para o subsolo. Então dá para você imaginar, considerando inclusive que isso acontece na mesma época, que o projeto Riese tinha objetivos semelhantes, fazer um conjunto de fábricas subterrâneas e que essas fábricas, por sua vez, seriam mais protegidas de eventuais ataques aéreos. A técnica de construção aqui era bem simples: cavar túneis, aplicar uma camada de 30 a 60 centímetros de concreto, esse concreto era enriquecido por alguns compostos, e depois uma camada de pedra. As entradas da galeria ainda era bem protegida, com uma porta de aço grande e também com uma parede dedicada a absorver choque de explosões e também uma área contra ataques de gás. Esse projeto, as dimensões dessas galerias eram simplesmente colossais. Cerca de 6,3 milhões de dias de trabalho seriam necessários para finalizar a obra e cerca de 9.500 prisioneiros trabalhavam diariamente no local, em regime, evidentemente, de escravidão. Um total de, conforme está indicado aqui, 359 mil metros cúbicos de concreto ia ser usado, isso aqui é muito concreto mesmo, e a área total ia ser de 191 mil metros quadrados, 40 mil de regiões subterrâneas. Agora a construção foi abandonada conforme os soviéticos chegaram na Silésia, e a gente não tem nenhuma planta, nada que mostre o planejamento para esse lugar. Então a gente de fato não sabe para que esses túneis seriam utilizados, mas eles não foram utilizados. Esse é o ponto. Tem gente que confunde aqui o mistério. O mistério não está exatamente no que era feito nesses túneis. Esses túneis eram construídos. A resposta é simplesmente essa. O mistério está no que eles pretendiam fazer com esses túneis caso a guerra não tivesse acabado, ou então caso a guerra tivesse acabado depois. A questão é o que eles pretendiam fazer nesses túneis caso eles não tivessem perdido a guerra alguns meses depois. Essa é a questão. Os túneis eram construídos. A resposta é simplesmente essa. Aqui eu listei os locais. A gente tem esse castelo que eu falei no comecinho da sessão. Esse castelo foi apropriado pelo regime nazista e era para ser um quartel-general para Hitler, para os convidados, para alguns oficiais, para as instituições da SS. Hitler ia ter um monte de apartamentos nesse complexo. E também no subsolo teriam túneis. Esses túneis, 75% deles são reforçados com concreto e eles cumprem aqui 2 andares. A gente tem outro complexo que tem uma galeria bem grande. Aqui a gente tem uma planta no subsolo, além de 3 túneis que dão acesso, mas apenas 11% dele é reforçado com concreto. Então significa que o túnel ainda estava em construção, ainda faltava aqui 89% para ser preenchido com concreto, para que talvez aí sim o projeto desse túnel fosse finalizado e aí sim ele fosse usado. A gente tem um local aqui em que nós temos cerca de 3 km de túneis subsolo, mas esses túneis, apenas 1% são reforçados com concreto. 4 túneis ao todo dão acessos aqui a essa malha de túneis e uma parte deles está alagada, conforme está indicado. Outro lugar aqui, 6,9% são reforçados com concreto, é também uma espécie de grade subterrânea, tem uma outra sequência de túneis afastada, que não está ligada à grade principal, mesma coisa aqui, uma pequena grade, 2 túneis que dão acesso e 2 túneis separados. Nesse caso aqui, ele não tem reforço de concreto, então estava realmente em construção e estava num estágio bem preliminar da construção. A gente tem um outro complexo também, conforme está indicado, mas que ele tem vários túneis que não dão acesso,
Na verdade, ele tem ao todo 7 túneis, e desses 7, apenas 2 dão acesso a uma pequena grade, e os demais túneis realmente pararam ali. A construção simplesmente estagnou naquele ponto, e desse trecho aqui, menos de 1% é reforçado por concreto. O mesmo vale para esse aqui. Esse aqui nós não temos uma malha propriamente, mas nós temos vários túneis. Um deles não tem conexão, e tem uma parte até, inclusive, que colapsou, conforme está indicado. O mesmo vale para essa região aqui. Nós também temos algumas galerias e 2 entradas. Desses aqui, 60% são reforçados com concreto, e isso aqui era para ser uma região à prova de ataques aéreos, era para ser um abrigo subterrâneo. Depois a gente tem um palácio. Esse palácio aqui teve os porões reforçados também para ser um abrigo contra gases e explosões, e isso aqui era usado como sede para essa primeira empresa, que foi encarregada da construção, mas ela foi considerada ineficaz e depois deu lugar para essa organização aqui. Então esses são os locais. Um deles, inclusive aqui, parte da estrutura colapsou porque foi cavado em arenito macio, conforme está indicado aqui. Então esse era um substrato inadequado para a produção da obra, por isso a estrutura simplesmente colapsou. Qual que é a moral da história do que eu acabei de contar para vocês aqui? Que nós não sabemos o que visava ser feito nesses túneis, mas a questão é que esses túneis estavam sendo construídos quando a construção foi interrompida e eles nunca foram terminados. Então o mistério, perdão se eu estou repetindo, não é sobre o que era feito nos túneis. Os túneis eram construídos. O mistério era o que os caras pretendiam fazer aqui nos túneis. Mas aí a gente tem aqui uma pequena contradição, né? Que a contradição é o seguinte: o sino supostamente já funcionava, o sino supostamente fez alguns testes, causou destruição e assim por diante. Mas evidentemente, então, os túneis não eram utilizados para isso. Isso é a mesma coisa que eu contar para você que o Corinthians jogou em 2012. E é evidente que se o Corinthians jogou em 2012, isso não pode ter acontecido na Neoquímica Arena, porque a Neoquímica Arena ainda não estava pronta para que o Corinthians tivesse jogado. Mesma coisa aqui, ok. Supondo que o sino tenha funcionado, isso certamente não aconteceu com a infraestrutura, com o auxílio dos túneis, porque os túneis ainda estavam sendo construídos nessa época, e eles não foram construídos no final porque a guerra acabou antes que isso acontecesse. A gente tem um artigo que fez aqui uma pesquisa com a memória de pessoas, que fez uma pesquisa dos locais, e o artigo, além de fazer uma listagem muito bem feita de todos os locais, de tudo que tem em cada local, do que é sabido a respeito dos locais, também apontou que uma espécie de mistificação comercial da região faz com que as pessoas gradualmente esqueçam as memórias de quem morava no local, das pessoas que sofreram no local e assim por diante. E falando nisso, a gente também tem uma lenda urbana a respeito de um suposto trem cheio de ouro, item de valor e obras de arte que foi escondido no subsolo pelos nazistas na região. Essa lenda rendeu várias buscas por exércitos lá na época em que essa lenda existia, porque essa lenda vem desde o final da guerra. Em 2015, 2 caras falaram que eles tinham achado o dito trem usando radar, e teve todo um fuzuê na mídia, muita gente levou isso a sério. No final eles tentaram negociar com as autoridades de que eles diriam o local, mas eles teriam, sei lá, 10% da fortuna, mas o governo da região falou não tem evidência concreta de que tenha um trem ali, e eles acabaram revelando a localização ao público. Um estudo de 2016 falhou em encontrar evidências, mas disse que talvez um túnel tenha colapsado de fato no local. Uma pesquisa de 2019, por sua vez, fez uma análise de radar e concluiu que o que esses homens detectaram provavelmente era apenas ruído, provocado pela detecção de outras estruturas geológicas naturais ali da região, e que a própria geologia dificilmente comportaria, porque eles não clamaram simplesmente um trem, eles clamaram todo um complexo subterrâneo que provavelmente não poderia estar no local. Mas de qualquer forma, em 2016 teve uma escavação, e essa escavação falhou em encontrar qualquer túnel, qualquer trilho ou qualquer trem. Mas ainda descobriram que o teto do túnel que os caras encontraram era simplesmente um bloco de lama congelado. Bom, eu mencionei isso aqui simplesmente porque é impossível abordar a questão do projeto Riese sem mencionar o dito trem. Abordamos então o dito trem, voltamos à questão de que
nada era propriamente produzido ali, mas ali provavelmente era para ser um projeto de transferir as indústrias bélicas para o subsolo, e isso, claro, leva à contradição de que esse projeto certamente não deve ter servido para o sino. Bom, vamos falar então do que diabos é uma mutiolaca. Eu não sei se eu estou pronunciando isso corretamente. A mutiolaca, você pode verificar ela no Google Maps neste link que eu deixei para você, conforme está indicado aqui. Corresponde a uma estrutura que alguns chamam de o Stonehenge do Hitler. Então, é uma estrutura com alguns pilares, conforme está indicado aqui. Essa estrutura tem cerca de 30 metros, se você medir de um canto para o outro. E você pode tacar o Street View, ou pelo menos deveria poder, em algum canto daqui, para você ver como que essa estrutura aparece. Então aqui a gente tem mais alguns edifícios históricos da região, e aqui a gente tem alguns veículos, claro, além do dito Stonehenge de Hitler, conforme está indicado aqui. Bom, o Witowski diz que esse negócio tem 10 lados, ele chama de decágono, mas convenhamos, eu contei, você pode também contar, isso aqui tem 12 lados, isso aqui não tem 10. Considerando que o Witowski foi lá, esse aqui não é o Witowski, tá? Mas o timing ficou meio mal, mas enfim, o Witowski foi lá e aparentemente ele não sabe quantos pilares, quantos lados esse negócio tem, mas tá aqui, ó. Você pode contar comigo e você pode checar que ele tem 12. Eu também achei que eu tava doidão, mas não, ele tem 12 de fato. Ele não tem 10 conforme o Witowski afirma. Bom, a gente não tem documentos que dizem de que esse local realmente era um local para testes de dito sino. Não tem documentos que sustentam isso, mas o Witowski ainda assim afirma que esse local era usado para teste do sino, que prendiam correntes aqui nos cantos, então o sino mexia, digamos assim, no interior dessa estrutura. E ele compara com o que ele chama de fly trap, ou armadilha de moscas, que é uma estrutura também semelhante, com N lados aqui, que é usada para veículos de voo vertical. Beleza, parece, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que parece muito mais daqui a pouco. Bom, um cara chamado Gerald Schelm, que é um investigador independente, visitou o local em 2015 e registrou as impressões dele num relatório que você pode acessar neste link aqui. Ele afirma ter perguntado para várias pessoas onde o local ficava, então mostrou uma foto assim e perguntou cadê, e os caras falaram fica perto da fábrica. Ele chegou eventualmente no local e descobriu que a fábrica é isso aqui, é uma estrutura bem antiga, feita de tijolos, então não parece ser concreto, não parece ser de origem militar, mas essa é a estrutura. Ele eventualmente então chegou no local, ele descreve o local com 11 lados, mas o local tem 12, a gente contou ali em cima. Eu não tô doidão, eu garanto para vocês, mas eu até entendo, é realmente difícil de contar lados para uma coisa que é maior que você. Beleza, enfim. Ele fez algumas investigações no local. Ele revirou a terra, encontrou minhoca, inseto, mas não encontrou nada anormal. Não encontrou nada que pudesse indicar qualquer coisa diferente de qualquer solo da região. Ele também verificou os níveis de radiação, mas também não achou nada anormal. E, em suma, se você pegar se você, sei lá, fechar o olho, levar ali o contador de radiação, mexer no solo, e você fazer a mesma coisa, você fizer, perdão, a mesma coisa em um local, sei lá, 300 quilômetros dali, mas com a mesma geologia, você vai chegar na mesma conclusão. Não tem nada especial ali na região, além do edifício ser estranho. Ele também checou que parecia ter alguns vestígios de pintura, então parecia que tinha toda uma pintura turquesa nessa estrutura, e que essa pintura turquesa estava mais degradada em locais mais expostos aos elementos, mas menos degradada em locais menos expostos, em locais cobertos por vegetação. E agora vamos falar de uma coisa que parece bastante, né? Muito mais do que a armadilha de mosca do Witowski. Ele contou a ideia do Witowski, um cara riu na cara dele e falou que tem uma estrutura parecida nas imediações. E de fato, tem uma torre de resfriamento que tem uma base bem parecida com a mutiolaca, conforme está indicado aqui. As semelhanças não são simplesmente de por cima, assim. Esse negócio tem 12 lados do mesmo jeito, agora ele contou certo. Tem a mesma altura, tem o mesmo diâmetro. E a mutiolaca, aqui a gente tem a mutiolaca, ela tem alguns pinos de metal que o Witowski alega que usavam justamente para segurar a força produzida pelo sino. No caso da torre de resfriamento, no local em que tem o dito pino, a gente tem a base dessa outra estrutura de metal acima da torre. Então a gente tem um negócio igualzinho à mutiolaca, a 25 km da mutiolaca, que é bem mais parecido com a mutiolaca do que esse negócio aqui, essa armadilha de mosca, que ele chama, que na verdade auxilia voo vertical de aeronaves. E é bem provável então que a mutiolaca seja um resto de uma torre de resfriamento que inclusive trabalhava ao lado da fábrica que eu mostrei aqui no começo
dessa parte. Inclusive tem uma inscrição ali no local dizendo para não nadar na piscina, indicando que tinha de fato uma piscina ali no meio, como seria esperado. É dito então que o Hayek não poderia gastar tanto dinheiro para simplesmente uma torre, porque esse projeto Riese teve um orçamento gigantesco. E é verdade, o projeto Riese não foi construído pela Mushollaka, não. A Mushollaka é simplesmente um elemento de lado. O projeto Riese tinha o objetivo de provavelmente passar as fábricas essenciais para a guerra para o subterrâneo, onde elas estavam protegidas de ataques aéreos, de bombardeios aéreos. A Mushollaka é simplesmente uma estrutura que fazia parte dos complexos industriais da região. Nada além disso. A Mushollaka não é o objetivo central do projeto Riese, isso é bastante óbvio. Legal. Vamos então falar agora brevemente das explicações científicas, entre aspas, para o funcionamento do sino. Ao longo do tempo, muita gente abordou o dito sino, mas a única pessoa que alegadamente teve acesso aos documentos secretos foi Witowski. As outras pessoas não tiveram acesso a nenhum documento sobre o sino. As outras pessoas somente especularam em cima dos documentos que Witowski supostamente, relaxa que essa é a próxima sessão, teve acesso. Agora, o Witowski não menciona em momento algum como que o sino funcionava. O Witowski especula, mas ele admite que os documentos não dão essa informação. Ou seja, tudo que a gente tem sobre como o sino funciona é especulação, é coisa que saiu da cabeça dos autores. Isso aqui não é nenhum documento oficial. Não existem documentos oficiais que expliquem como o sino funciona. A gente vai ver que provavelmente nem existem documentos oficiais a respeito do sino. Mas mesmo que a gente aceite que existem, não tem documentos oficiais sobre o funcionamento do sino. Então cada autor especula como quer. Alguns jogam uma frase que parece ter saído de um filme qualquer de ficção científica. É um aparato que distorce o tecido do espaço-tempo e cria uma anomalia gravitacional. Ok, você falou um monte de coisa, certamente você disse alguma coisa, mas na prática você disse nada. Isso não é falseável, porque você simplesmente embaralhou termos científicos numa ordem gramaticalmente correta e formulou a sua frase. Você não explicou por que isso acontece, você não me deu um princípio de por que isso acontece, e não tem o que a gente falar a respeito disso. Bom, tem dúvidas do que o dito soro 525 seria. O Witowski diz que é um composto de mercúrio, o Joseph Farrell diz que é o próprio mercúrio vermelho. Agora a questão é que a gente não tem o mercúrio vermelho, a gente não encontrou o que é o dito mercúrio vermelho, e candidatos a ser o mercúrio vermelho mostraram apenas ser compostos de mercúrio que são vermelhos, mas que não tem qualquer uso para a produção de armas nucleares. Tem outros ainda que digam que o próprio sino foi alimentado por energia nuclear. Witowski sustenta a hipótese do mercúrio porque dois submarinos alemães, U-234 e U-864, tinham o objetivo de transferir tecnologia e materiais para o Japão, e eles levavam também grandes quantidades de mercúrio. Aqui a gente tem um exemplo de um dos cilindros de mercúrio. Um dos submarinos se rendeu, o outro foi afundado, e o que foi afundado está até hoje no fundo do mar, e o mercúrio está vazando, e esse negócio está contaminando o peixe, e a gente come peixe, e então isso é um problema. Curiosidade aqui de lado. Agora, segundo Witowski, então, o mercúrio é uma evidência de que mercúrio era importante para algum propósito desconhecido, mas o propósito não é desconhecido. As pessoas usavam o mercúrio para produzir detonadores de munição. Então, era essa a função do mercúrio. O mercúrio não estava sendo transferido para o Japão para transferir também o sino e assim por diante. Não, o mercúrio tinha uso na guerra, que era a produção de detonadores de munição, que, claro, munição é bastante utilizada na guerra. O Witowski, então, dá uma explicação que é basicamente o sino gira muito rápido, o mercúrio gira muito rápido no interior do sino, você dá uma descarga de alta voltagem, o mercúrio acelera, os íons de mercúrio aceleram, então, em direção ao interior do sino, e a combinação desses dois tipos de movimentos é capaz de provocar antigravidade. Isso não faz tanto sentido, digamos assim, fisicamente. A gente não tem uma comprovação de que isso de fato aconteça. Isso é uma especulação do Witowski, evidentemente. E ele deriva essas conclusões de autoridades, digamos assim, que são pessoas que se interessam por antigravidade. Não são pessoas que têm relação com o sino nazista, não. São pessoas que se interessam pela área, se interessam por pesquisas na área, mas não são propriamente ligadas ao sino nazista. E ele então usa alguns projetos para justificar a ideia dele. Então ele usa um artigo de 89 que fala a respeito de reduzir alguns miligramas de peso de um certo material quando você usava um giroscópio girando para a direita. Agora, esse mesmo resultado foi replicado na década de 90 e verificou-se um resultado negativo. Verificou-se que o suposto efeito observado não se concretizava. Cita também um cara chamado Eugene Podensky,
1989, que ganhou as manchetes da época dizendo que cientistas desafiam a gravidade e assim por diante, com um equipamento parecido também. Aqui deu um belo not found, depois eu vou ter que entender por quê. Tá, é por causa de um parênteses, às vezes o Word não entende que o parênteses termina no momento certo, tá aqui. Progresso quando os cientistas vencem a gravidade, conforme está indicado, mas outras análises posteriores mostraram que não, mostraram que esse tipo de efeito antigravidade é confundido com incerteza, com ruído, ele não pode ser propriamente detectado. Enfim, falharam em reproduzir a mesma coisa e mostrar que essa pesquisa é promissora. Aí o Witowski fala, olha, eu encontrei um sino parecido, eu encontrei aqui no Instituto de Pesquisa em Varsóvia uma coisa que parece um sino. Ele mostra essa foto aqui. De fato, parece um sino, mas isso aqui funciona como um dispositivo de foco de plasma. Então ele tem um gás no interior, ele dá uma descarga elétrica muito forte, isso ioniza o gás, plasma, e o plasma se move no interior do dispositivo. Isso fornece raio-x, fornece partículas carregadas e fornece nêutron. Mas esse negócio não é uma arma, esse negócio não produz antigravidade, esse negócio não distorce o tecido do espaço-tempo. Então é isso, essas são as supostas evidências, e na prática elas estão sustentadas em argumentos, em pesquisas que não tiveram sucesso em serem replicadas, e em dispositivos que não são propriamente o dito de Glock. São dispositivos que fazem algo remotamente parecido, e ainda assim não tem nada demais nesse algo que eles fazem. Bom, até agora a gente falou bastante do Witowski, o Witowski disse aquilo, disse isso, beleza. Agora a questão é, eu posso dizer que eu tive acesso a arquivos secretos nazistas que pretendiam voltar no tempo. Beleza, ok, mas eu preciso provar que eu tive. Vamos trocar nazistas voltando no tempo para, sei lá, Machado de Assis teve influência alienígena. Então, a primeira forma, imagina que eu cito, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas você pega na biblioteca, você baixa na internet, você compra, você faz o que você quiser. É extremamente simples de você pegar, abrir o livro e falar, o Natanael tá loucão. Ele não sei de onde ele tirou isso aqui, mas certamente não foi do Brás Cubas, porque o Brás Cubas não diz isso. Beleza. A segunda chance é eu citar um arquivo na Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Caixa número 20, pasta número 69. Ok, você não consegue encontrar caixa 20, pasta 69 tão fácil assim. Pedir isso na biblioteca não vai retornar nada, na internet também não. Você vai ter que ir lá na Academia Brasileira de Letras, pedir acesso ao arquivo, conseguir uma autorização, abrir a página e descobrir que eu tirei isso de algum lugar que não foi de lá, porque aquilo não sustenta meu argumento. Mais difícil, mas em ambos os casos é verificável. Agora o Witowski não faz nada disso. Imagina que eu fale que eu tive acesso ao primo do editor, ao bisneto, perdão, do primo do editor do Machado de Assis, que me disse essas coisas e me apresentaram documentos, mas eu não tive autorização para tirar foto desses documentos. Ok, você simplesmente não tem como verificar a minha afirmação. Tá meio evidente que eu tenho uma afirmação bem absurda, mas você não tem como checar, você não tem como localizar a fonte das afirmações e falar, essa fonte não existe, ou essa fonte existe, mas ela não diz nada do que o que você está supondo. Agora, é exatamente isso que o Witowski faz. O Witowski diz que ele teve acesso, graças a contatos no serviço secreto polonês, a um interrogatório do Jacob Sporenberg, que foi Gruppenführer da SS, também ao interrogatório do Rudolf Schuster, que foi esse cargo aqui da SS, e também um cara chamado Wilhelm Voss, que foi executivo da Skuda Works. E em ambos os casos, desses três casos, os documentos simplesmente não existem. A gente não tem um registro do documento, a gente não tem como checar que esses documentos existem, porque o Witowski não fotografou os documentos porque ele não teve permissão para isso. Então a gente tem que ter fé na palavra do Witowski. É simplesmente isso. Tenhamos fé na palavra do Witowski, porque ele não deu qualquer prova de que esses documentos existem. Eu não vejo razão alguma pela qual eu deveria ter fé na palavra do Witowski. Esse é o ponto. Tem também algumas pessoas que tentam conferir as evidências do Witowski, coisas que elas não fizeram. Então, por exemplo, o Witowski no meio ali do texto menciona um cara chamado Moldávia, que deu uma entrevista para o Witowski e mencionou que os nazistas procuravam algo capaz de alcançar grandes metrópoles. Isso tem a ver, inclusive, com o projeto de um avião bombardeio que tinha o objetivo de fazer um voo pelo Atlântico e alcançar os Estados Unidos. Agora, o Witowski conclui que esse projeto só poderia ser o Cine, e algumas pessoas concluem, conforme esse site aqui, que o Moldávia disse que o projeto portador da lanterna era feito no castelo de Forenstein. O Moldávia nunca disse esse negócio, de forma alguma. O Moldávia disse uma coisa totalmente diferente. E a gente tem um cara chamado Rudolf Schiever, que é um engenheiro alemão, que deu uma entrevista no ano de 50, alegando que ele estava desenvolvendo uma espécie de helicóptero supersônico em forma de disco voador.
era propelido por hélices giratórias. Isso não condiz com um sino, e numa entrevista de 52 ele deu informações contraditórias, então a gente tem dúvidas se esse cara estava ou não falando a verdade. Uma forma bem simples de resolver o problema é mostrar a droga do sino. Então, o sino não existe. Como não existe? O que é esse negócio aqui? Aí você me mostra um sino. Aí eu falo, ok, você tem um sino. Agora, ninguém fez isso até agora. O Witowski, todo mundo concorda, o sino desapareceu. O Witowski tenta entender para onde o sino foi. Ele pensa ter ido para os polos, mas ele fala, não, isso não faz muito sentido. Aí ele pensa se foi para a Argentina, num avião Junkers Ju-390, mas ele pergunta para pessoas na Argentina se o sino existe, descreve o sino, mas ninguém vai com o que ele disse, ninguém concorda com isso. Alguns dizem que o sino foi para os Estados Unidos e agora está lá no porão da área 51, mas também não tem evidência. Outros dizem que o sino foi para outra dimensão, e isso, claro, é uma desculpa bem simples. O meu dever de casa foi para outra dimensão. Tá. Não tem como você provar que isso aconteceu, mas também não tem como você provar que não aconteceu. Mais uma vez cai no critério da falsibilidade. E o que os pesquisadores que de fato estudaram as armas milagrosas do Hitler diz a respeito do sino? Um deles, o Grant Simmons, que eu já falei para vocês, diz que não tem nada, não encontrou nada, nenhum dispositivo, nenhum fragmento de evidência, nenhuma história que sustente a existência do sino. E o Eric Kurlander, que fez um livro com um título bem estranho, mas o livro é sério, a respeito da relação de Hitler com qualquer aspecto sobrenatural, apontou que isso não pode ser verificado, inclusive mencionou um cara chamado Schauberg, que foi um pesquisador de antigravidade, que apesar dos conselheiros de Hitler terem dito que não era uma boa ideia levar esse cara a sério, ainda assim o Hitler levou esse cara a sério, e na prática não tem evidência nenhuma que esse cara que trabalhava com antigravidade conseguiu qualquer sucesso nos projetos que ele alegou defender. Então, não tem evidências de que esse dito sino tenha existido. Agora, se você pesquisar aqui por Kecksburg e concluir com OVNI, desse jeito aqui, você vai verificar várias imagens de um objeto que talvez pareça outra coisa, mas que também parece um sino, conforme está indicado aqui. Tem festival de pessoas trazendo um objeto semelhante, tem essa escultura, tem ilustrações desse jeito aqui, conforme está indicado, enfim. Tem um objeto semelhante ao sino e vem a pergunta, ok, então será? E algumas pessoas alegam que sim, que o objeto lá de Kecksburg de fato seria o Die Glock, que de alguma forma foi recuperado lá? Vamos entender. Então a gente tem, em dezembro de 1965, as pessoas em vários estados americanos, inclusive fora dos Estados Unidos, isso de fato aconteceu, viram uma bola de fogo no céu. Essa bola de fogo de alguma forma atingiu alguma localização, e os jornais da época dão diversos detalhes a esse respeito. Tem uma notícia que menciona um traço laranja de fogo, e menciona destroços metálicos que caíram na superfície e provocaram pequenos focos de incêndio. Uma mulher disse que viu um objeto redondo em chamas colidir com a Terra. A gente tem outra matéria que diz que a forma do objeto não foi identificada, mas que tem uma mulher chamada Arnold Culp que não estava disponível para dar entrevista. E uma outra matéria traz uma entrevista da Culp, mas a Culp diz que apenas viu uma fumaça azul saindo da floresta no fundo de casa. Tem dois termos que são usados para descrever isso aqui. Então, OVNI, propriamente, tem o OVNI em forma de sino, então as pessoas chamam isso de sino, e o outro termo é esse aqui, acorn, que corresponde a bolota, conforme está indicado. Eu acho que isso aqui é chamado de bolota porque talvez não tenha nome melhor para isso aqui no Brasil, mas é justamente esse objeto aqui. Então eu fui fazendo uma pesquisa aqui no newspaper, se alguém chamou esse sino de sino, Então eu fui fazendo uma pesquisa no newspaper, se alguém chamou esse OVNI de sino, ou se alguém chamou esse OVNI de acorn, conforme está indicado. Sino só deu resultado falso positivo, tá? Então quando você vai lá no newspapers, eu vou até trocar aqui porque eu coloquei o link errado, mas coloca Bell no lugar, você vai ter 4 resultados, e nenhum desses 4 trazem propriamente um OVNI em forma de sino, mas aqui Bell, e Bell é um sobrenome um tanto comum, aparece em outro contexto, conforme está indicado aqui, Formerly Bell Hopes, nada a ver com o que a gente procura. Mas Acorn tem um resultado, e esse resultado é apenas de 1989. Entre 1965 a 1989, uma única pessoa, em 1989, descreveu esse negócio como tendo o formato de uma pelota, de uma bolota, conforme está descrito nesse local aqui. Esse artigo traz uma pessoa anônima chamada John, que disse ter visto um objeto metálico sólido, sem fuselagem, sem janelas, sem portas, em um material que ele jamais viu, sem nenhuma trinca, mas apenas levemente amassado.
que não liberava nenhum tipo de vapor, fumaça, nada. O John era um adolescente na época e tinha participado pelas buscas desse objeto. O objeto parecia uma bolota, aparece até aqui um desenho, e tinha uma banda metálica com inscrições em caracteres crípticos, que ele não vê semelhança com qualquer outro tipo de linguagem conhecida. Esse objeto tinha entre 2 e 4,3 metros e entre 1,8 e 2 metros de largura, conforme está indicado aqui. Ah, mas quem seria o John? Relaxa, é bem fácil de descobrir, porque um documentário chamado Mistérios Não Resolvidos, conforme o link está aqui no YouTube, abordou esse caso em 1990 e trouxe uma dramatização da história do John e trouxe um cara dando entrevista contando a história do John. Qual que foi o interessante dessa matéria? Os caras trouxeram o James Romanski contando a sua versão, que é idêntica à versão deste artigo aqui, trouxeram uma dramatização que mostra o sino e fizeram o sino aqui, fizeram uma versão com os hieroglifos aí desenhados conforme está indicado aqui. O James dá entrevista, outras pessoas dão entrevistas, mas o James é o único que fala a forma do artefato. Qual que é a conclusão desse rolê? A conclusão desse rolê é que esse tanto de foto que mostra o artefato em forma de sino é proveniente de um único relato dado por um cara chamado James. A gente não tem como saber se ele está falando a verdade ou não, porque a gente só tem o relato dele. O relato não tem contradição, mas é possível fazer um relato falso sem contradições. E talvez ele até esteja falando a verdade, mas ele esteja falando a verdade perante o que ele lembra que aconteceu há 24 anos atrás. E mesmo assim, a forma do sino, sendo confirmada por uma única pessoa, é popularizada como o formato propriamente do OVNI, conforme está indicado aqui. E mais uma coisa, várias imagens do Die Glocke mostram essas supostas inscrições. A descrição do Witkowski, que ele inclusive traz um desenho do Die Glocke, que se o Die Glocke existiu, o que provavelmente não existiu, mas se ele tivesse existido, seria a representação mais próxima que a gente tem. Essa aqui não traz desenho nenhum, e de fato, o Die Glocke não é reportado originalmente como ter uma banda de desenhos. Isso aqui foi colocado depois por pessoas que querem associar o incidente da Pensilvânia, de Kecksburg, com o Die Glocke. É simplesmente isso. É simplesmente essa alegação. Então não dá para você afirmar que esse objeto é o Die Glocke simplesmente porque o Die Glocke não é o único objeto em forma de sino que hipoteticamente existe no mundo, e porque a descrição a respeito do sino vem de uma única pessoa, de um único relato que a gente não tem certeza a respeito de onde veio. A gente até hoje não sabe o que era esse objeto. Alguns dizem que era um meteoro, outros dizem que era um satélite soviético. A documentação a respeito do assunto desapareceu, a gente não sabe onde essa documentação da época está, então a gente realmente não sabe como a coisa foi. E, de fato, o Die Glocke não é o único objeto voador não identificado em forma de sino, nem esse aqui. Tem outras matérias aqui, eu peguei um de Chino, na Califórnia, em 68, um de Manitoba, em 75, e um de Pleasanton, em 77, que todos eles mencionam um OVNI em forma de sino. Será que todos eles, então, são Die Glocke? Porque a única diferença entre o caso de Kecksburg e esses aqui é que o caso de Kecksburg teve muito mais mídia, porque ambos são sustentados em um único relato, conforme está indicado aqui. Talvez alguns até mais de um relato, mais de uma pessoa confirmando a mesma coisa. Então não dá pra gente afirmar que isso aqui seja o Die Glocke, mesmo que todas as pessoas aqui estejam falando a verdade. Isso aqui pode ser simplesmente um objeto qualquer em forma de sino e não o Die Glocke. Legal. Ainda assim, eu vi foto do Die Glocke na internet. O que você me diz agora? Vamos lá então. A gente tem várias fotografias. A primeira delas mostra o sino num hangar, mas não, o hangar estava vazio originalmente. A segunda mostra o sino, mas o sino veio de uma edição de um documentário do Discovery Channel chamado Nazi UFO Conspiracy. Você pode checar aqui. Editado original. Aqui simplesmente foi envelhecido e cortado o simulation que está indicado aqui. A gente tem uma outra também, que é uma imagem envelhecida, mas que na verdade é uma cena 3D, que tem até de vários ângulos a mesma coisa. A gente tem uma suposta fotografia ou do sino ou do OVNI de Kecksburg, que na verdade é só uma edição dessa aqui, que só mostra um rastro no céu. Só vê árvore, exatamente a mesma cena, mas cortada tudo embaixo e colocado esse sino. A gente tem um suposto desenho que inclusive ilustra a capa do Livro do Ferro, que deveria ser um desenho nazista, mas que na verdade é um rascunho que um cara chamado Charles Hanna fez do que algumas pessoas acham ser o OVNI de Kecksburg. Então esse aqui é um desenho feito muito depois da década de 90 do OVNI de Kecksburg, e não um desenho nazista lá de 1945. E a ilustração do Witkowski, mesma coisa, ela não é uma evidência histórica, foi o Witkowski que desenhou esse negócio a lápis.
E agora a gente tem vídeos, e vídeos aqui eu vou ter que pedir perdão pelo vacilo, porque tem 2 que a gente não localizou a origem. Mas vamos falar primeiro dos que a gente localizou. O primeiro deles é essa imagem aqui. Aqui é um vídeo, você pode assistir, eu não vou mostrar por direitos autorais, é bem envelhecido e mostra o sino num fundo não identificado. Isso, na verdade, é uma animação feita pelo History Channel. Conforme você pode checar aqui, dá pra... Acho que a melhor forma de checar são essas luzinhas aqui embaixo, que condizem exatamente com as luzes aqui. Esse fundo das luzinhas que também aparece aqui, e também a corrente. A corrente que aparece aqui em cima é a mesma corrente que aparece aqui e aqui. O segundo vídeo mostra o sino lá da Muxolaca. O sino está balançando preso por algumas correntes e emitindo luzes. Esse vídeo tem uma falha, o vídeo é esse aqui. A falha é que a Muxolaca originalmente tinha uma tinta turquesa, mas a Muxolaca no vídeo simplesmente aparece do mesmo jeito que ela está hoje em dia, degradada do mesmo jeito que ela está hoje em dia, com a vegetação inclusive do mesmo jeito que a vegetação está hoje em dia, as árvores estão nos mesmos lugares, na mesma densidade de vegetação e assim por diante. E essa imagem aqui deveria ser lá de 1945, evidentemente. E o outro problema, e a gente realmente aqui não conseguiu achar a origem precisa de onde esse negócio veio, mas que o OVNI mostrado é bem semelhante a uma animação também do History Channel, apesar do fundo ser diferente. Provavelmente o palpite é, pegaram esse aqui, até porque a forma que as luzes piscam nesse vídeo é idêntica desse aqui, todos os links estão aqui caso você queira verificar, e sobrepuseram isso a uma imagem atual da Muxolaca. Tudo indica que seja simplesmente isso. Aí a gente tem aqui a origem, isso parece ter vindo do Alienígenas do Passado, em novembro de 2010, mas isso provavelmente é mais antigo, porque o Alienígenas do Passado não mostra essa cena inteira, então é provável que isso seja ainda anterior, em algum documentário que a gente não sabe qual. A gente tem um terceiro vídeo que mostra essa cena aqui, mostra essa luzinha piscando, mas isso aqui é uma edição de uma imagem que foi usada numa entrevista da Nexus Magazine em 2010, é simplesmente isso. Essas duas animações, três, né, perdão, mais esse, vieram de vídeos de 2011, esse aqui está até marcado como impróprio, e esse aqui também, e esses vídeos são aqui de novembro e de dezembro de 2011, conforme está indicado. Eles trazem essas cenas, trazem a marca d'água CIF, que é o nome do canal. O canal chama-se Sira X Shand Flyrax, conforme está indicado. Não conseguiu o contato desses caras. Tudo veio deles, então é provável que eles realmente tenham forjado essa animação, assim como eles forjaram as outras duas. E por fim, a última, que é bem mais nova, de 2017, mostra o sino decolando. Mas é meio evidente que fazer um sino decolando desse jeito aqui é bem simples. Basta uma animação 3D para fazer esse negócio funcionar. Não é difícil de fazer um negócio semelhante. Legal. A gente tem algumas coisas que são meras ilustrações artísticas, mas que alguém poderia envelhecer para parecer um sino de verdade, e a gente tem sinos de verdade nazistas, olha só, Adolf Hitler e tal, mas esses sinos aqui são sinos comuns de igreja e não servem para nada além de tocar igual o sino aí na igreja perto da sua casa toca. Legal. Conclusões? O D-Glock muito provavelmente nunca existiu, sendo somente uma criação do Witowski. Qualquer pessoa pode demonstrar que eu estou errado levantando documentos que mostrem o sino, não documentos que simplesmente façam referências a projetos que não são o sino, como é o caso para os cientistas, para os oficiais que a gente falou. Os termos usados no projeto têm outro significado, como eu mostrei. Não tem evidências ou de que a Muxolaca, que era simplesmente uma torre de resfriamento, ou de que o projeto Riese, que era provavelmente o local em que indústrias iam ser transferidas para o subterrâneo, tivessem sido usados para a construção do sino. As fontes do Witowski são inacessíveis e inverificáveis, a gente não tem como saber se é verdade, exceto pela fé na palavra dele. As explicações científicas não fazem sentido. Não é possível afirmar que o sino foi visto em 65, porque ele é baseado num único relato, esse relato é feito décadas depois, e porque ele não é o único objeto em forma de sino que existe no mundo. Os vídeos e fotografias são tirados de contexto, mas tem dois que a gente não identificou. E claro, o D-Glock não existiu, mas isso não significa que os nazistas eram legais. Não, os nazistas cometeram coisas nefastas e deploráveis e todo mundo sabe disso. O mundo não é dividido entre pessoas boas e pessoas que construíram armas de antigravidade. Valeu por você que assistiu o vídeo. Espero que você tenha gostado de assistir do mesmo jeito que eu gostei de fazer. Esse vídeo deu um certo trabalho e ficou grande. A gente se vê. Falou.